Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma videoaula. Esta videoaula é a de número 7. Na aula passada, nós estávamos resolvendo as questões 5 e 6 e deixamos como atividade de casa as questões 7 e 8. Então, vamos corrigir agora. A questão 7, eu vou tentar ganhar tempo. A resolução um pouco longa, mas não é difícil não. Na questão 7, nós temos um gráfico do potencial elétrico em função da distância. Então, é-nos perguntado o seguinte: qual a intensidade do campo elétrico uniforme existente entre as placas? E a letra B é perguntado: se a distância entre as placas é igual a 18 milímetros, qual é a voltagem entre elas? Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o campo elétrico entre as placas. Vamos substituir os valores fornecidos na própria questão. Por exemplo, eu tenho aqui que o campo elétrico pode ser calculado. O campo elétrico pode ser calculado dividindo o potencial pela distância. Então, temos que fazer uma convenção. A distância está em milímetro. Para transformar para metro, basta dividir por 1000 ou simplesmente multiplicar por 10 a menos 3. Então, o potencial vale 100, cá está ele. A distância vale 5 vezes 10 a menos 3, que nós transformamos em metros. Portanto, ficamos com 100 dividido por 5, 20. A potência que está no denominador eleva-se para o numerador, trocando o sinal, estava negativo, ela sobe positivo, e ficamos assim, eu tenho 20, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10, portanto, eu somo a potência que está lá a mais 1. E ficamos assim, campo elétrico entre as placas, 2 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, no item B, ele diz o seguinte: se a distância da placa é igual a 18 milímetros, primeiramente transformamos para metro. Qual é o potencial elétrico entre as placas? Então, veja só, o campo nós já encontramos no item A. Então, onde tem campo elétrico, nós colocamos 2 vezes 10 elevado a menos 4. Foi o valor encontrado no item A. Vezes a distância. Quem é a distância? 18 vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, ficamos assim. 2 vezes 18, ou seja, fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 18, encontramos como resposta 36. Então, 36 repete a base e soma os expoentes. Eu possuo 4 e devo 3, eu possuo 1. Portanto, 36 vezes 10 vai dar 360. Agora que achamos o potencial, acabou a questão. Agora vamos para a questão de número 8. Na questão de número 8, nós temos o seguinte. Temos uma partícula eletrizada, com carga de 9 vezes 10 elevado a menos 7 e variando sua velocidade de 25 para 95 metros por segundo ao percorrer uma distância de A até B, e a partícula tem massa de 0,3 kg. A pergunta para nós: calcule a diferença de potencial elétrico. Neste caso, nós temos que fazer um arranjo na equação, fazer uma dedução. Por exemplo, eu sei que a variação de energia é igual ao trabalho realizado. E quem é a variação da energia cinética? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E quem é o trabalho? O trabalho é o produto do potencial elétrico vezes
a carga. Deduzindo, eu sei que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética final está aqui. E a energia cinética inicial está aqui. Vezes o potencial vezes a carga. Logo, você pode resolver, substituir todos os valores ou simplesmente colocar M2 em evidência ficando assim. Agora é só substituir. Observação: a massa está em grama, o que significa dizer que nós temos que converter para quilograma. E como é que fazemos isso? É só dividir por 1000 ou simplesmente multiplicar por 10 elevado a menos 3. E aí só resolver. Vamos lá? 95 ao quadrado, 9.025. 25 ao quadrado, 625. Só repetir, ó. Aí eu troquei de posição, certo? 9 vezes 10 elevado a 9, potencial que estou procurando. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho de espaço, que a gente possa ir seguindo a resolução. Então, ficamos assim. 9.025 menos 625, 8.400. 8.400 vezes 0,3, 2.520. Desculpa, gente. 2.520 dividido por 2 vai dar 1.216. Lembrando que eu repeti a base e o expoente elevado a menos 3. Agora ficamos assim. Veja só. Deixa um pouquinho mais de espaço aqui. Trocando de posição, certo? Então ficamos assim. 1.260 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto é que dá esse número dividido por esse? Vai dar 140. Aí você aplica a propriedade da potência. Você tem divisão de potência. Eu coloquei aqui para que a gente possa ir acompanhando. Repete a base e aí o que acontece? Você subtrai os expoentes. Mas se você elevar, que é uma outra forma de resolver, ele sobe com o sinal contrário. Então, repete a base e agora soma. Eu devo 3 e possuo 7, eu agora possuo 4. Portanto, eu fico com 140 vezes 10 elevado a 4. Se eu deslocar a vírgula duas casas, por exemplo, daqui até aqui, eu elevo a potência em 2 unidades. E aí está a nossa resposta da questão de número 8. O potencial elétrico é 1,6 vezes 10, é 1,4 vezes 10 elevado a 6. Deixa eu ver se eu consigo colocar a questão no quadro. Aí está, para que você possa copiar, pausar o vídeo e analisar a resposta. Tá bem? Essa foi a resolução do exercício de casa e nós vamos agora para o conceito de corrente elétrica. Vamos lá. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Vamos analisar aqui algumas situações. Eu vou dar alguns conceitos. Aliás, corrigindo, né? Ficou estranho. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos de portadores de carga. Dentre eles, o que nós queremos utilizar. A corrente elétrica e um fio condutor. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. E é claro que esse movimento... Desculpa, gente. É o horário, viu? E é claro que esse movimento ordenado, ele precisa de algo que faça com que os portadores se desloquem. Este algo que nós estamos nos referindo é um potencial elétrico, é uma diferença de potencial elétrico ou uma tensão.
como por exemplo uma tomada, uma bateria e neste caso uma pilha. Então, uma diferença de potencial estabelecida entre os condutores, a gente tem a nossa corrente elétrica. Entre dois pontos de um fio condutor, a gente pode estabelecer uma corrente elétrica. Eu vou pular um pouco a corrente iônica e a gente vai para a nossa convenção. A primeira convenção que eu quero falar com vocês é a corrente convencional que nós iremos utilizar. Primeiramente, por que nós usamos esta convenção? Nós sabemos que os elétrons eles se deslocam do potencial negativo para o potencial positivo. Os elétrons fazem isso. Por analogia, ora, se nós dissermos que os elétrons estão, aí conforme a sua tela, se deslocando no sentido horário, eu posso dizer também que os portadores de cargas positivos, eles podem se deslocar no sentido anti-horário. E como isso eu estou convencionando, só por causa disso nós chamamos de corrente convencional. Qual é o sentido da corrente convencional? É aquela em que a carga se desloca do maior potencial para o menor potencial. E é esse que nós iremos adotar a partir de agora e sempre nas nossas questões Enem, vestibular, etc. Sempre o sentido da corrente que nós adotamos é o sentido convencional, ok? Que por sua vez tem o mesmo sentido que o campo elétrico. Então vamos prosseguir aqui um pouquinho. Eu já falei um pouquinho sobre a definição de corrente elétrica que nós estamos adotando. Quando eu tenho uma diferença de potencial estabelecida entre os polos, entre os dois pontos de um condutor, eu posso estabelecer um campo elétrico em todos esses pontos. Ou simplesmente dizendo que corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. E eu posso calcular a corrente elétrica dividindo a quantidade de carga que passa por uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Esta razão, a carga pelo tempo, eu tenho exatamente a corrente elétrica que circula por N condutor, por qualquer condutor. Então veja só. Eu posso dizer também que calculo a corrente elétrica por esta equação, ΔQ sobre ΔT, ou simplesmente se eu tiver um gráfico corrente em função do tempo, veja só, gente, se você fizer meios pelos extremos, quem que você obtém? A carga. Então, se você tiver um gráfico cujo eixo é a corrente em função do tempo, a área da figura é numericamente igual ou aproximadamente igual à quantidade de carga ou à variação da quantidade de carga que atravessa determinada seção transversal. E aí eu queria já só fazer uma pequena introdução da lei de Ohm. George Simon Ohm estabeleceu a seguinte relação com a corrente elétrica e a resistência elétrica. A relação que foi estabelecida por ele, ele disse que a DDP, a diferença de potencial vezes a resistência elétrica, a diferença de potencial é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que DDP a gente está estudando até agora, eu posso representar pelo V, volts, a unidade de medida da DDP, a unidade de medida é o volts, dado em homenagem a Alessandro Volta, e da resistência elétrica é o ômega, essa letra grega, a unidade de medida, e a unidade de medida de corrente elétrica é o A, dado em homenagem a Pierre Ampère e também a sua esposa Marie Curie Ampère. Ok? Então veja só, a lei de Ohm, você tem, por exemplo, um resistor aqui. E o que é um resistor? É um dispositivo que dificulta
dificulta a passagem da corrente. Então, se você tem uma diferença de potencial estabelecida entre os polos de um condutor, você pode dizer que uma corrente elétrica circula por ele. E se você tiver um resistor, a nossa relação ela obedece à lei de Ohm. DDP é igual a R vezes I. Como aí a gente já falou, esse U não é um potencial, esse U é uma diferença de potencial. E eu posso reescrever a equação da seguinte forma: R é igual a U sobre I. No SI, a gente já comentou a resistência elétrica da voltagem, é o volts, da corrente elétrica é o ampere, portanto, a resistência elétrica é o volts por ampere ou simplesmente ômega, ok? A gente não vai adentrar nessas questões mais complexas, mas aqui está apenas uma repetição da primeira lei de Ohm. Eu tive um professor que ele discordava dessa expressão segunda lei de Ohm, como se ele tivesse idealizado uma segunda lei e dissera a ele que a segunda, que nós chamamos nos livros de segunda lei de Ohm, é apenas, na verdade, uma particularidade da primeira. Eu vou parar por aqui, vamos deixar para comentar a segunda lei de Ohm na próxima aula. Na aula de hoje, vamos ficar com as definições de corrente elétrica e vamos agora ver qual é a nossa atividade a ser feita em casa. A atividade que eu quero que vocês façam são as questões, apenas duas questões. As questões 4 e 5 do nosso livro didático, o Blade Santana, Conexões com a Física. Cá está ele. Eu geralmente mostro no aplicativo. Deixa eu ver se a gente pode fazer isso. Página 77. Então veja só. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vamos nessa. Rapidinho. Aqui está o nosso livro. Conexões com a Física, do Blade Santana e os seguintes autores. Geralmente lá, como referência, eu ponho esse. É um livro do PNLD. Aí está, pessoal. Isso é tudo. Façam exercício, mande as suas dúvidas. Quem acompanha pelo YouTube, deixe sua mensagem, críticas, sugestões. E vocês podem ficar à vontade, tá bom? Isso é tudo. Tenham uma boa tarde, uma boa noite.